Eu nunca imaginei como minha vida poderia mudar da água para o vinho em tão pouco tempo. Hoje, decidi compartilhar com vocês algo que tem sido um segredo profundo e, ao mesmo tempo, um grande conflito em minha vida. Meu nome é Karine, tenho 29 anos e sou casada há 5 anos com Pedro, que tem 33. Sempre fomos vistos como um casal perfeito, daqueles que parecem ter a vida toda organizada. Eu tinha tudo o que muitos consideram essencial para ser feliz. Um marido trabalhador, dedicado e atencioso, uma casa aconchegante e uma vida tranquila, sem grandes problemas aparentes. Mas nem sempre a felicidade que as pessoas veem por fora reflete o que sentimos por dentro. Aos poucos, fui percebendo que algo dentro de mim estava mudando, e sem que eu conseguisse controlar, isso começou a afetar meu casamento com Pedro. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começaram a pesar. Ele reclamava da minha falta de atenção, e eu, da dele. Nossas conversas, que antes eram leves e divertidas, passaram a ser discussões constantes. Às vezes, brigávamos por motivos tão banais que mal conseguíamos lembrar o porquê. A verdade é que não suportávamos mais a presença um do outro como antes. O amor que tínhamos parecia ter esfriado e dado lugar a um ciclo de conflitos que nos desgastava emocionalmente. As noites de carinho e cumplicidade foram substituídas por silêncios constrangedores ou discussões calorosas. Eu sentia que estávamos nos distanciando mais a cada dia, como se cada briga cavasse um abismo maior entre nós. Nesse período conturbado, eu comecei a passar mais tempo fora de casa. Qualquer desculpa parecia boa para evitar o clima pesado que havia se instalado entre nós. Foi então que minha cunhada, Sabrina, notando que algo estava errado, começou a se aproximar mais. Ela sempre teve um jeito acolhedor e extrovertido, e fazia questão de me chamar para sair, me distrair e conversar. Sabrina era personal, e logo sugeriu que eu a acompanhasse na academia, não só para cuidar do corpo, mas também como uma forma de aliviar o estresse. No início, a ideia era apenas praticar exercícios, tentar desviar minha mente dos problemas e, quem sabe, encontrar algum equilíbrio em meio ao caos do meu casamento. Porém, com o passar do tempo, nossos momentos juntas se tornaram mais frequentes. Sabrina me incentivava, puxava conversa sobre assuntos leves e, aos poucos, me fazia sentir que eu ainda podia encontrar alegria em algo. A academia se tornou um refúgio, um espaço onde eu podia ser apenas eu, longe das cobranças e discussões de casa. Foi nesse ambiente que comecei a perceber uma conexão diferente entre nós. Sabrina parecia me entender de uma maneira que ninguém mais conseguia naquele momento. Ela sabia como me ouvir sem julgar, como me motivar sem pressionar e como me fazer sentir bem comigo mesma, algo que eu não sentia há muito tempo. Saíamos juntas com frequência. Sabrina sempre arranjava um motivo para estarmos próximas, fosse uma ida ao mercado, um café em uma tarde tranquila, ou um passeio em algum lugar que nos trouxesse leveza. Nosso tempo juntas parecia cada vez mais natural e necessário para mim. Quando estávamos na academia, era como se o mundo ao redor desaparecesse. Nós treinávamos juntas todos os dias, e a dedicação dela fez com que meu corpo mudasse completamente em poucos meses. Eu estava mais confiante do que nunca. Pela primeira vez em muito tempo, olhava no espelho e gostava do que via. Essa mudança externa parecia refletir em meu interior também, como se eu estivesse redescobrindo uma versão de mim que havia sido sufocada pelos problemas e pela rotina do casamento. Sabrina elogiava minha determinação, e eu me sentia especial ao ouvir suas palavras. Mas, junto com essa nova fase, veio uma confusão que eu não sabia como lidar. Quanto mais tempo eu passava ao lado de Sabrina, mais intensa parecia a ligação entre nós. Não era apenas admiração ou amizade. Era algo mais profundo, mais íntimo. Quando ela sorria para mim ou me encorajava durante os treinos, eu sentia algo que não sabia como explicar. Meu coração estava mudando, e aos poucos comecei a aceitar o que até então parecia impossível. Eu estava gostando dela de uma forma diferente. Não era só carinho ou gratidão,
mas algo mais intenso. Eu sentia desejo por Sabrina, um sentimento que ia crescendo cada vez mais, silencioso, mas inegável. Eu tentava negar para mim mesma, justificar esses pensamentos como algo passageiro, talvez resultado do caos emocional que eu vivia. Mas, toda vez que nossos olhares se cruzavam, havia uma chama que eu não podia ignorar. E Sabrina parecia perceber isso também, porque a maneira como ela me tratava era diferente. Mais próxima, mais atenta, mais cúmplice. Eu pensava nela enquanto tinha relações com meu marido. Eu pensava nela sozinha, e não me aguentava. Precisava me tocar. Às vezes até usava alguns brinquedos. O que eu sentia era novo, emocionante, mas também assustador. Eu sabia que estava ultrapassando uma linha que poderia mudar minha vida para sempre. Mas parte de mim não queria voltar atrás. Sabrina sempre foi uma pessoa determinada. Desde que a conheci, ela falava sobre o sonho de ter sua própria academia. Era algo que a motivava todos os dias, o objetivo pelo qual ela dedicava horas e horas de trabalho e planejamento. Quando finalmente conseguiu realizar essa meta, parecia que a felicidade dela também se tornava minha. Ela me ligou certa noite e, com a voz animada, disse que precisava me contar uma grande novidade. Consegui fechar. É minha. Venha até aqui, temos que comemorar. Ela me passou o endereço e eu, sem hesitar, fui ao encontro dela. Quando cheguei, Sabrina estava me esperando do lado de fora, segurando uma garrafa de vinho e com um sorriso que iluminava toda a rua. Atrás dela estava a academia dos seus sonhos, ainda vazia, mas cheia de possibilidades. Ela abriu os braços como quem apresentava um tesouro e disse: "É isso, Karine. Minha meta está cumprida." A felicidade dela era contagiante, e eu não conseguia esconder o orgulho que sentia. Sabrina era uma inspiração, uma prova viva de que a força de vontade podia transformar sonhos em realidade. Fui até ela, a abracei apertado e disse o quanto estava feliz por ela. "Você merece tudo isso, Sabrina. É só o começo." Entramos para comemorar. O espaço estava vazio, mas ela me mostrou cada canto com entusiasmo, descrevendo como planejava decorar, onde ficariam os equipamentos, as salas de treino, até os detalhes das cores das paredes. Era como se eu estivesse vendo a realização de um sonho pelos olhos dela. Sentamos no chão, abrimos a garrafa de vinho e brindamos ao futuro, rindo e fazendo planos. A conversa fluía de forma leve, cheia de cumplicidade, mas a cada gole de vinho e a cada troca de olhares, algo no ar parecia mudar. Enquanto ríamos e brincávamos sobre quem treinaria mais ou quem conseguiria levantar mais peso, comecei a perceber algo diferente nos olhos de Sabrina. Ela me olhava de uma maneira que eu não conseguia ignorar. Era um olhar intenso, profundo, como se ela estivesse tentando dizer algo sem usar palavras. Eu já a olhava assim há tempos, tentando esconder o que sentia, com medo de que ela pudesse perceber. Mas naquele momento, parecia impossível desviar ou disfarçar. O vinho, o clima descontraído e aquele brilho no olhar dela só faziam meu coração bater mais forte. Será que ela sente o mesmo? A pergunta martelava na minha mente. Cada gesto, cada sorriso dela parecia uma pista, mas eu não tinha certeza. O medo de estar enganada se misturava com a vontade de descobrir. Aquele momento era tão único que parecia que o mundo inteiro havia parado, deixando apenas nós duas ali, no meio de uma academia vazia, mas repleta de emoções e possibilidades. Eu não consegui me segurar. Era como se cada olhar dela, cada sorriso, me puxasse para mais perto, quebrando qualquer resistência que ainda existisse dentro de mim. Sabrina estava tão linda naquela noite, tão radiante e feliz, que era impossível não ser completamente envolvida por sua energia. Meu coração batia acelerado, minhas mãos tremiam levemente e meu corpo parecia agir por conta própria. Eu me aproximei devagar, sem saber como ela reagiria. Cada passo parecia durar uma eternidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia parar. Sabrina continuava me olhando com aquele brilho nos olhos, como se também estivesse esperando por algo. Talvez eu estivesse interpretando errado, mas naquele momento,
O medo de estar enganada não foi suficiente para me impedir. Cheguei mais perto, sentindo o perfume dela, observando cada detalhe do seu rosto, o jeito como ela inclinava levemente a cabeça, como se estivesse me encorajando sem dizer uma palavra. Tudo ao nosso redor desapareceu. A academia, o vinho, os risos de minutos atrás. Só existíamos nós duas, naquele instante suspenso no tempo. Eu a beijei. Foi um ato impulsivo, mas ao mesmo tempo parecia algo que vinha sendo construído há meses, talvez até mais. Nossos lábios se encontraram, e um calor indescritível tomou conta de mim. Era como se eu tivesse esperado por isso sem sequer saber. Sabrina não recuou. Pelo contrário, ela correspondeu ao beijo de uma forma que me fez sentir que, finalmente, tudo fazia sentido. Aquele momento foi uma mistura de euforia e alívio. E enquanto o beijo se aprofundava, todas as dúvidas e receios desapareceram, deixando apenas a certeza de que eu queria estar com ela. Com o vinho em nossas cabeças, aquele beijo se transformou em algo muito mais profundo, muito mais selvagem e necessário. Eu a queria. Queria que ela pertencesse a mim. A queria por inteiro, nem que seja somente por aquele momento. Ela correspondeu e demonstrava que também queria mais. Seu corpo dava todos os sinais de que me queria da mesma forma. Naquele momento, necessitávamos uma da outra como o corpo precisa de oxigênio para sobreviver. Nos envolvemos bem ali, na academia vazia. Foi o melhor dia de minha vida. Me senti tão bem e tão viva como nunca havia sentido antes. Nem mesmo com o meu marido. Ali eu tive mesmo certeza que eu estava apaixonada por ela. E eu não conseguiria deixar ela ir embora. Depois daquela noite, minha vida virou de cabeça para baixo. Sabrina e eu continuamos a nos encontrar, e a conexão entre nós só crescia. Era intenso, apaixonante e, ao mesmo tempo, cheio de culpa. Ela me confessou que estava apaixonada por mim, e eu sentia o mesmo, mas não conseguia ignorar a realidade do meu casamento com Pedro. Por mais que eu tentasse agir normalmente em casa, era como se tudo entre nós estivesse desmoronando ainda mais rápido. Cada vez que eu olhava para ele, sentia o peso da traição esmagando meu peito. Pedro não fazia ideia do que estava acontecendo, e, em alguns momentos, eu me perguntava se deveria contar a verdade. Karine, você acha que um dia vai contar para ele? Sabrina me perguntou certa noite, enquanto estávamos juntas. Eu não sei, Sabrina, respondi, desviando o olhar. Ele não merece isso. Mas, ao mesmo tempo, continuar escondendo parece ainda pior. Era verdade. Eu estava dividida. Parte de mim queria ser honesta, colocar tudo às claras e enfrentar as consequências, por mais devastadoras que fossem. Mas a outra parte, a que temia perder tudo, me fazia hesitar. Eu sabia que contar a verdade significaria destruir Pedro, alguém que, apesar de todos os problemas, tinha sido meu parceiro por tantos anos. Nosso casamento não era perfeito, mas ele sempre me tratou com carinho e respeito. Pensar em machucá-lo desse jeito me deixava paralisada. Ao mesmo tempo, não contar significava viver uma mentira e continuar traindo a confiança dele a cada dia. Sabrina, como sempre, me apoiava. Eu não quero te pressionar, Karine, mas você precisa decidir. Não só por ele, mas por você também. Isso está te consumindo. Ela tinha razão. O peso da dúvida estava me sufocando, e cada dia parecia pior que o anterior. Eu me sentia presa entre dois mundos. O amor que tinha por Sabrina e o compromisso que ainda mantinha com Pedro. Comecei a pensar em todas as possibilidades. Contar tudo, pedir o divórcio, ou tentar acabar com o que tinha com Sabrina, mesmo sabendo que isso partiria meu coração. Nenhuma escolha parecia fácil, mas eu sabia que não poderia continuar assim por muito mais tempo. A dúvida está me consumindo. Vocês acham que eu devo seguir a minha felicidade e contar sobre o meu caso com ela? Ou devo continuar escondendo como se nada estivesse acontecendo? Muito obrigada por me ouvir e se inscreva no canal.